A paz do Senhor Jesus, família, graça e conhecimento de Deus. Pastor Oséias das Virgens aqui para a segunda parte da nossa aula sobre a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Sejam muito bem-vindos. Na primeira parte, exploramos a importância da Igreja de Jerusalém como igreja mãe e modelo para todas as gerações, nascida no poder do Espírito Santo e estabelecida como padrão divino para a igreja em todos os tempos. Se você ainda não assistiu a primeira parte, recomendo que após esse vídeo você volte e assista para ter uma compreensão completa desta poderosa lição. O link está abaixo na descrição, mas não se preocupe, esta parte foi preparada para que você possa acompanhar mesmo sem ter visto a anterior. Agora vamos conhecer uma igreja com sólidos alicerces. Quais foram os fundamentos que tornaram essa igreja tão forte e impactante? Como o ensino, a comunhão e a oração moldaram sua identidade e missão? Vamos aprender juntos? Uma igreja com fundamento doutrinário. O primeiro alicerce fundamental da Igreja de Jerusalém era seu sólido fundamento doutrinário. Lucas registra no versículo 42 que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esta não era uma igreja baseada em emoções passageiras ou tradições humanas, mas firmemente alicerçada no ensino apostólico. Antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, conforme Atos 1 e 2. Agora, estes mesmos apóstolos continuavam essa missão, doutrinando a igreja nascente. O ensino não era opcional, mas central para a identidade e missão da igreja. Jesus mesmo estabeleceu esse padrão. O ensino aparece em primeiro lugar no tripé ministerial de Jesus: instrução, pregação e cura. Mateus 4 e 23. O ensino de Jesus causava admiração, conforme Mateus 7 e 28. Deixava as pessoas maravilhadas, conforme Mateus 22 e 33. Produzia impacto, conforme Marcos 1 e 27. Revelava a Deus, conforme João 7 e 16. A expressão perseveravam na doutrina dos apóstolos diz muito sobre o processo de discipulado da Igreja de Jerusalém. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo. A igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada e nem consegue discipular. Muitas igrejas hoje estão cheias de pessoas que frequentam os cultos, mas não são verdadeiramente discipuladas. Não reproduzem o caráter e os ensinamentos de Cristo em suas vidas. O ensino cristão autêntico opera em três dimensões: a ortodoxia, que é o correto crer, a ortopraxia, que é o correto praticar, e a ortopatia, que é o correto sentir. Uma igreja genuinamente cristã reflete as práticas e os ensinos dos apóstolos em todas estas dimensões. Pastores e líderes, assim como os apóstolos, devem se dedicar ao estudo e ao ensino da palavra. Paulo aconselhou Timóteo: aplica-te à leitura. 1 Timóteo 4 e 13. A pobreza dos púlpitos é resultado da pobreza bíblica, teológica e cultural de muitos pastores. Uma igreja sem fundamento doutrinário sólido é como uma casa construída sobre areia. Não resistirá às tempestades. Precisamos valorizar o ensino sistemático da palavra, como acontece na escola dominical, por exemplo, e criar uma cultura de discipulado onde cada crente é formado para reproduzir o caráter de Cristo e formar outros crentes. Ao mesmo tempo, devemos buscar equilíbrio, evitando o academicismo estéril, como o apóstolo Pedro diz no capítulo 3 e versículo 18 da sua segunda epístola: devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conhecimento sem a graça produz orgulho. A graça sem o conhecimento produz superficialidade. Portanto, busquemos a graça e o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo em todo o tempo. Como está o fundamento doutrinário da sua igreja? Existe um processo intencional de discipulado que forma crentes capazes de reproduzir o caráter e os ensinamentos de Cristo? Perseveravam na doutrina dos apóstolos.
O segundo alicerce fundamental da Igreja de Jerusalém era sua perseverança na doutrina dos apóstolos. Não se tratava apenas de ouvir ocasionalmente, mas de dedicar-se continuamente ao aprendizado e à aplicação da verdade. A palavra doutrina traduz o termo grego didaquê, que significa ensinar e instruir. Esse termo é encontrado 30 vezes no Novo Testamento, sendo 4 dessas no livro de Atos. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão, o processo de formar seguidores de Jesus que reproduzem seu caráter e ensinamentos. De acordo com o teólogo Rinaldo Fabres, o conteúdo do ensino apostólico abrangia a releitura dos textos bíblicos à luz de Cristo. Os apóstolos mostravam como as escrituras do Antigo Testamento apontavam para Jesus e se cumpriam nele. Os apóstolos também transmitiam ensinamentos de Jesus que eles haviam recebido diretamente. Estes ensinamentos guiavam as opções práticas dos crentes, moldando seu caráter e comportamento. O ensino apostólico não era ideologia ou moralismo, mas um testemunho confiável daqueles que viram e preservaram a revelação histórica de Deus. Os apóstolos haviam caminhado com Jesus, testemunhado sua morte e ressurreição e recebido uma comissão direta. As palavras perseveravam indica uma dedicação contínua e intencional. Não era um interesse passageiro ou uma curiosidade intelectual, mas um compromisso de vida com o aprendizado e a aplicação da verdade. Este não era um processo individualista, mas comunitário. A igreja inteira perseverava junta no ensino, criando uma cultura de aprendizado onde todos cresciam juntos no conhecimento de Cristo. A perseverança no ensino não era meramente teórica, mas prática. O conhecimento adquirido era aplicado na vida cotidiana, transformando o caráter e o comportamento dos crentes. Com o advento das redes sociais e o maior acesso aos meios educacionais, a sociedade tornou-se mais informada e exigente. Isso também se reflete nas igrejas. Os crentes tornaram-se mais exigentes, o que pressiona o pastor a estudar continuamente. É inconcebível o analfabetismo bíblico e teológico presente em muitos líderes. Um líder mal preparado não saberá fazer um estudo expositivo da Bíblia e incorrerá no erro de não possuir sistemática alguma nas suas preleções. Ao mesmo tempo, a formação teológica não deve nos levar ao mero formalismo. Muitos pastores, quando ingressam numa instituição teológica, ficam com a cabeça grande e o coração pequeno. Precisamos de líderes que cresçam tanto na graça quanto no conhecimento, como já citamos o apóstolo Pedro. Pastores e líderes, invistam em sua formação contínua. A escola dominical deveria ser a primeira faculdade ou seminário da vida de alguém que aspira ao pastorado. É na EBD onde se aprende de forma sistemática os rudimentos da fé. E você, meu irmão, valorize os espaços de ensino na sua igreja, especialmente a escola bíblica dominical, porque boa parte da crise de identidade no meio evangélico hoje deve-se em grande parte à falta de discipulado por meio da EBD. Desenvolva o hábito do estudo pessoal da Bíblia e de bons livros que aprofundem sua compreensão da fé. Como Paulo exortou a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15. Como você tem perseverado na doutrina dos apóstolos? Quais hábitos de estudo e aprendizado você cultiva? Como sua igreja valoriza e promove o ensino sistemático da palavra? Uma igreja relacional e piedosa. O terceiro alicerce fundamental da igreja de Jerusalém era sua natureza relacional e piedosa. Lucas registra, no versículo 42, que perseveravam na comunhão e nas orações. Estes elementos completam o tripé de fundamentos que tornaram esta igreja tão forte e impactante. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência a relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos,
tem a ver com o modo de vida dos crentes. Não era algo superficial ou ocasional, mas um compromisso profundo com a vida comunitária. Sem o cultivo das relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. A igreja primitiva equilibrava perfeitamente a doutrina e os relacionamentos. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão é a mesma igreja que vivia em oração, conforme o versículo 42. A igreja de Jerusalém orava. Não era uma atividade periférica, mas central para sua identidade e missão. Este padrão se manteve ao longo do tempo. Pedro e João foram ao templo na hora nona de oração, Atos 3:1. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração, Atos 6:4. A igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração, conforme Atos 12:5. Jesus orava com frequência, Mateus 14:23. Tinha momentos a sós de oração, Lucas 5:16. Orava com intensidade, Lucas 6:12. Orava com perseverança, Mateus 26:44. A igreja primitiva seguia este exemplo, fazendo da oração uma prioridade. Quando oramos, o céu se abre. Orando ele, o céu se abriu. Lucas 3:21. A oração abre os céus para nós. Quando oramos, o Espírito Santo desce. Foi enquanto Jesus orava que o Espírito Santo desceu sobre ele, conforme Lucas 3:22. A igreja primitiva experimentou isso no Pentecostes e continuou a experimentar em sua vida de oração. A oração não era apenas individual, mas comunitária. Quando a igreja primitiva orava unida, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. Cultivemos intencionalmente a comunhão e os relacionamentos. Criemos espaços não apenas para atividades, mas para conexões genuínas entre os membros. Ao mesmo tempo, façamos da oração uma prioridade, não apenas um elemento ritual dos cultos. Pastores, líderes, sigam o exemplo dos apóstolos que disseram: nós, porém, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6:4. Estas duas prioridades devem moldar seu ministério. Você, meu irmão, invista em relacionamentos significativos com outros crentes, indo além da superficialidade. Ao mesmo tempo, desenvolva uma vida de oração consistente, seguindo o exemplo de Jesus e da igreja primitiva. Como está a dimensão relacional e piedosa da sua igreja? Os relacionamentos são profundos e significativos ou superficiais e formais? A oração é uma prioridade real ou apenas um elemento ritual? Como você pessoalmente tem cultivado a comunhão e a oração em sua vida? Estudando os sólidos alicerces da igreja de Jerusalém, descobrimos 3 fundamentos essenciais que tornaram essa igreja tão forte e impactante. A igreja de Jerusalém tinha um sólido fundamento doutrinário, perseverando no ensino apostólico que revelava Cristo e transformava vidas. Esta igreja valorizava o discipulado, formando crentes que reproduziam o caráter e ensinamentos de Cristo. Também era uma igreja fundamentalmente relacional, dedicada à construção de relacionamento significativo entre os seus membros. Nela, a oração era uma prioridade, não apenas um elemento ritual, mas uma expressão genuína da dependência de Deus. Convém salientar aqui que estes alicerces não são opcionais ou secundários, mas essenciais para qualquer igreja que deseja seguir o modelo divino. Uma igreja sem doutrina sólida, sem discipulado intencional, sem relacionamentos profundos e sem vida de oração, não reflete o padrão estabelecido em Jerusalém. Precisamos avaliar nossas igrejas à luz desse princípio e fazer os ajustes necessários para alinhar-nos ao modelo divino. Como sua igreja se compara com a igreja de Jerusalém nesses aspectos fundamentais? Quais ajustes são necessários para alinhar-se mais plenamente com este modelo divino? Na próxima parte da nossa aula, vamos descobrir como a igreja de Jerusalém observava os símbolos cristãos fundamentais, o batismo e a ceia do Senhor. Como estes símbolos expressavam a identidade e a fé da igreja primitiva? Qual o significado profundo destas ordenanças para a igreja hoje?
Se você ainda não é inscrito no canal, este é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade de estudo bíblico. Clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho para ser notificado quando a terceira parte dessa aula for ao ar. Responda nos comentários qual dos alicerces da Igreja de Jerusalém mais impactou você. Como você pode aplicar esse princípio em sua vida e em sua igreja? Com sua contribuição, esta comunidade de estudos bíblicos se torna cada vez mais rica. Compartilhe esse vídeo com líderes e membros da tua igreja que precisam conhecer os fundamentos do modelo divino de igreja. Não perca a terceira parte desse estudo, onde estudaremos uma igreja observadora dos símbolos cristãos e descobriremos o significado profundo do batismo e da ceia do Senhor para a identidade e missão da igreja. Até lá, que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida.